Quantas vezes você permitiu que uma palavra, um olhar ou um gesto roubassem a sua paz? Quantas vezes você se feriu com armas que nem eram suas? E se eu te dissesse que existe um estado mental no qual nada, absolutamente nada, pode te atingir? O mundo só fere quem entrega a própria alma para ser ferida. O estoicismo nos ensina que não é o mundo que nos ofende. Somos nós que aceitamos a ofensa. As palavras não carregam poder, a não ser que você as alimente com o seu valor. A vida será implacável, as pessoas serão imprevisíveis e a realidade não pedirá desculpas. Então, qual é a única saída? A única saída é tornar-se inatingível. A verdadeira liberdade é não reagir àquilo que não merece reação. E imagine por um instante que tudo na sua vida seja colocado diante de você. De um lado, coisas que você pode controlar. Do outro, tudo aquilo que está completamente fora do seu alcance. Agora, olhe para esses dois lados e perceba que 90% daquilo que te tira o sono está no lado errado. Você perde energia com palavras que não disse, com ações que não fez, com sentimentos que não pode mudar. É como tentar segurar o vento com as mãos. Quanto mais força você coloca, mais ele escapa. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, a divisão entre o que depende de você e o que não depende. O problema é que a mente humana é teimosa. Ela quer agarrar o incontrolável, moldar o imprevisível e lutar contra forças que nunca poderão ser vencidas. Mas existe um segredo. Quando você solta o que não pode controlar, algo extraordinário acontece. O peso desaparece, a ansiedade se dissolve e você percebe que o que resta é apenas aquilo que está ao seu comando. E isso é poder puro. Pense nisso. O que está sob o seu controle? Seus pensamentos, suas escolhas, suas ações. O resto pertence ao mundo, e o mundo não segue a sua vontade. Na verdade, o mundo dificilmente seguirá a sua vontade. Então pergunte a si mesmo todas as vezes em que sentir a raiva subindo ou a ofensa queimando: isso é meu ou isso é do mundo? Se for do mundo, solte. Se for seu, trabalhe. O estoico entende que a paz não vem de controlar tudo, mas de controlar apenas o que lhe foi confiado. Controle somente o que está ao seu alcance. O mundo não é seu para ser controlado, mas você é. Percebe a diferença? Vivemos como se o mundo inteiro estivesse sempre falando de nós, um olhar atravessado, e já imaginamos ofensa, uma frase solta, e já buscamos o veneno escondido, um silêncio, e já sentimos o peso do desprezo. É como se carregássemos uma antena invisível, captando tudo ao redor e interpretando cada detalhe como um ataque pessoal. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. A maior parte do que acontece não é sobre você. As pessoas falam a partir de suas próprias dores, seus próprios traumas, agem conforme seus próprios medos, reagem conforme suas próprias feridas. Você apenas está no caminho. No entanto, insistimos em nos colocar no centro de tudo, como se fôssemos o alvo constante do universo. E é nesse momento que a mente se torna um cárcere. Cada gesto alheio vira julgamento, cada palavra vira ameaça, cada silêncio vira acusação. É um peso insuportável, porque é um peso inventado. Você pode não perceber, mas entenda que é um peso inventado. E os estoicos sabiam disso. Eles observavam o mundo e viam que a maioria dos conflitos nasce não do que realmente foi dito ou feito, mas do que imaginamos que foi dito ou feito contra nós. A nossa mente vive nos pregando peças. A liberdade começa quando você entende que não é protagonista da vida de ninguém, exceto da sua própria, e que, quando o mundo se move, ele não está conspirando contra você.
Ele simplesmente está se movendo. Então, antes de reagir, pergunte a si mesmo: será que isso é mesmo sobre mim, ou será que minha mente apenas quer acreditar que é? Muitas vezes, a resposta vai te salvar de guerras que nunca existiram. A vida fica mais leve quando você percebe que não é o centro dela. Mas existe também o outro lado, quando o mundo lá fora realmente nos desafora, fazendo de um todo para que nos sintamos ofendidos, excluídos ou até mesmo rejeitados. A cada dia, o mundo nos envia esses convites disfarçados. Eles chegam em forma de palavras duras, olhares provocadores, comentários ácidos, e cada um desses convites traz uma mensagem silenciosa: reaja, perca o controle, sinta-se mal, entre no jogo. É fácil cair nessa armadilha, porque a ofensa mexe com algo profundo, intrínseco em nós, o orgulho. Quando alguém nos provoca, o ego se ergue como um soldado pronto para a batalha, e é nesse instante que perdemos. Não para o outro, mas para nós mesmos. Os estoicos viam a ofensa como um convite para abandonar a própria paz, e entendiam que, assim como qualquer convite, ela pode ser aceita ou recusada. Recusar não é fraqueza, é domínio. É olhar para o provocador e, sem dizer uma única palavra, mostrar que você não é fantoche nas mãos dele. Porque quando você reage no calor do momento, você entrega a chave da sua mente ao outro. Mas quando você recusa, a chave permanece com você. E há um detalhe que poucos percebem. O poder da ofensa não está em quem a faz, mas em quem a alimenta. Uma ofensa ignorada morre sozinha. Uma ofensa respondida cresce e se fortalece. Então, na próxima vez que sentir a ira aumentando, imagine a seguinte cena: uma mão estendida, oferecendo um bilhete para entrar na arena. O que você faz? Você pode aceitar e lutar até se perder de si mesmo. Ou pode deixar a mão no ar e seguir seu caminho. Lembre-se sempre, não é toda guerra que merece um soldado, e não é todo convite que precisa de resposta. A ofensa só vive se você decidir alimentá-la. A ofensa é como um espelho embaçado. O que você vê nele não é a realidade, mas a distorção criada pela sua própria mente. Pare por um momento e pense. Uma mesma frase pode ser dita diante de duas pessoas. Uma se sente humilhada, ferida, traída. A outra ouve e segue o dia como se nada tivesse acontecido. A diferença não está no som, está no significado que cada um coloca nesse som. Os estoicos sabiam que a ofensa não é um fato, mas uma interpretação. E interpretações são escolhas, compreende? Mas há um perigo sutil. Quanto mais você se convence de que foi ofendido, mais real essa ofensa se torna dentro de você, até que a dor passa a queimar, como se fosse uma verdade absoluta. É como um veneno que só faz efeito se você beber. E aqui está a revelação que poucos conseguem compreender. Ninguém tem o poder de te ferir sem a sua permissão. As palavras são apenas vibrações no ar. O significado que as fere é fabricado na sua mente. É por isso que, para o estoico, a primeira defesa não é contra quem fala, mas contra a interpretação apressada. Antes de reagir, ele pergunta: o que realmente aconteceu? E o que minha mente está inventando? Quando você separa fato de interpretação, algo extraordinário acontece. O que era ofensa perde força instantaneamente. O que era veneno perde sabor. E então você percebe que o poder nunca esteve nas palavras dos outros, mas na forma como você as recebe. A ofensa é uma prisão, e a chave da liberdade sempre esteve na sua mão. Existe o poder de não ser o alvo. Não mostre ao inimigo o mapa do seu coração. Toda vez que você reage de forma explosiva, está revelando algo. Está mostrando ao mundo o ponto exato onde você é vulnerável.
está desenhando, com traços claros, o mapa das suas fraquezas. O olhar irritado, a resposta atravessada, o tom alterado. Cada um desses sinais é como um farol que grita: aqui é onde você pode me ferir. Os estoicos compreendiam que a irritação é uma confissão. Sempre será uma confissão. Quando você perde o controle, você entrega ao outro a arma e o alvo ao mesmo tempo. Mas quando você não reage, algo muda. O mundo fica cego para encontrar onde te atingir. O provocador se perde porque não sabe onde acertar. Essa é a invisibilidade emocional, uma armadura que ninguém consegue atravessar, porque ninguém consegue ver onde ela termina. E o mais curioso é que essa força não vem de se tornar frio ou insensível, mas de se tornar inalcançável, inatingível. É a escolha consciente de não expor suas feridas, de não permitir que cada palavra dos outros tenha acesso ao seu território interno. Imagine por um momento que você é como uma fortaleza sem portões aparentes. Quem chega não sabe por onde entrar. Quem tenta se perde no caminho. E o que antes poderia te atingir se dissolve no ar. Essa é a sabedoria de não ser um alvo. Saber que não é sua obrigação reagir a tudo. E que ao proteger o silêncio, você protege a si mesmo. Porque o mundo só acerta onde você aponta. Escolha a sua paz como vitória. Algumas batalhas só existem porque você decidiu lutar. Quando alguém te provoca, há duas forças que despertam dentro de você. A primeira é o orgulho. Ele quer responder, mostrar que não se deixa humilhar. A segunda é o ego. Ele quer vencer, esmagar o outro com palavras e atitudes. Essas duas forças gritam alto, mas há uma terceira e uma quarta silenciosas que observam de longe, a paz e a plenitude. E a paz não quer provar nada, a plenitude muito menos. Elas não precisam vencer discussões, não precisam ter a última palavra. Elas não se alimentam de conflitos e justamente por isso permanecem intactas. O estoico entende que muitas vezes a maior vitória é não entrar na arena onde o outro quer te arrastar, porque lá dentro as regras não são suas e a única maneira de vencer é não jogar. Pense em quantas batalhas da sua vida só existiram porque você aceitou lutar. Quantos conflitos teriam morrido no silêncio se você tivesse simplesmente virado as costas? O mundo está cheio de armadilhas emocionais. Entrar em cada uma delas é gastar sua energia com lutas que não mudam nada, exceto o seu estado de espírito. Escolher a paz não é rendição, é estratégia. É recusar-se a colocar o seu coração e sua mente no campo de batalha de outra pessoa. Porque a paz e a plenitude, ao contrário da raiva, não precisam ser explicadas. Elas se bastam nelas mesmas. E quando você decide não reagir, algo poderoso acontece. Você continua no controle, enquanto o outro se perde no próprio combate. Bom, agora chegamos ao momento decisivo. Saber o que fazer diante da ofensa, do ataque e da provocação não basta. É preciso também agir. A sabedoria estoica não é teoria vazia, mas prática concreta. Por isso, prepare-se para descobrir agora 5 técnicas poderosas que vão transformar sua maneira de reagir no mundo. Mas antes de começarmos, antes de seguirmos para a próxima reflexão, quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal, porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos, que podem transformar sua maneira de viver e se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Agora sim, dando sequência, vamos entrar em cada uma das 5 técnicas poderosas que te auxiliarão a transformar a sua maneira de reagir ao mundo. 5 técnicas, uma a uma, para que você possa se fortalecer daqui em diante.
de dentro para fora. Prática número 1. Técnica da mente fortaleza. Feche os olhos por um instante e imagine algo poderoso. Uma fortaleza antiga, imponente, erguida sobre rochas firmes, portões altos e pesados, feitos para proteger o que está dentro. Agora, transfira essa imagem para a sua mente. Sua mente não é um campo aberto para qualquer vento, palavra ou pensamento invasor. Ela é uma fortaleza. E como toda fortaleza, ela escolhe o que deixa entrar. Só o que é útil, construtivo e verdadeiro tem permissão para cruzar seus portões. O resto fica do lado de fora, batendo, tentando entrar, até se cansar e ir embora. Pense nas críticas vazias, nas provocações gratuitas, nas ofensas sem sentido. Elas são como ladrões tentando romper os portões de um castelo inacessível. Mas quando seus portões estão fechados, elas não encontram passagem. O estoico não permite que sua mente seja invadida por tudo que lhe lançam. Ele é o guardião do seu castelo mental e decide o que merece seu espaço. Essa fortaleza não é feita de ferro, mas de consciência. E essa consciência sabe que a verdadeira defesa é a seleção rigorosa do que recebe. Imagine o alívio de não deixar que cada palavra jogada ao vento se transforme em veneno dentro de você. A fortaleza é seu refúgio sagrado, inviolável e serena. A cada dia, fortaleça seus muros. Feche os portões para o que não constrói. E lembre-se, a ofensa só entra onde há portões abertos. Prática número 2. Técnica do observador silencioso. Feche os olhos por um instante e imagine-se na plateia de um teatro antigo. As luzes se apagam, o palco se ilumina e uma cena intensa começa a se desenrolar diante dos seus olhos. Há gritos, discussões, confrontos dramáticos, tudo carregado de emoção. Você assiste, atento, mas está separado daquela história. Não é o protagonista, nem mesmo um coadjuvante. Você é apenas o observador silencioso. Quando algo tenta te atingir na vida real, uma palavra dura, uma crítica, uma provocação, tente se colocar nesse lugar. Veja a cena acontecer, reconheça a intensidade, mas não se envolva. O drama pode ser enorme, mas não precisa ser seu. Os estoicos entendiam que a mente calma observa os eventos externos sem se deixar consumir por eles. Ela reconhece a emoção, mas não se torna refém dela. Você não é ator no palco do outro. Você é quem escolhe assistir ou virar as costas. E essa escolha, silenciosa e poderosa, pode ser sua maior defesa. Ao assumir o papel do observador, você ganha uma distância que transforma o caos em silêncio. A tempestade continua lá fora, mas você permanece firme, imóvel, protegido. A diferença está em não entrar no espetáculo que não é seu. Lembre-se, nem toda cena merece sua presença. Não seja refém da emoção, seja mestre da sua reação. Prática número 3. Técnica da proporção temporal. Imagine-se diante de uma pequena faísca, um instante que parece enorme, uma palavra dita, uma crítica recebida, uma provocação que acende a raiva. Seu coração dispara e a mente quer transformar aquele momento em uma tempestade. Mas e se você pudesse olhar além desse instante? Nesses momentos, pergunte-se: isso ainda vai importar em uma semana? Em um mês? Em um ano? Se a resposta for não, então ali está a porta de saída para o sofrimento desnecessário. Os estoicos sabiam que a maior parte das nossas dores nasce da desproporção entre o tamanho do problema e a importância que lhe damos. Um pequeno desconforto, um incômodo passageiro. E nos permitimos perder horas, dias e até semanas de paz. Mas a vida é curta demais para ser consumida por incêndios momentâneos. Escolher a proporção temporal é um exercício de sabedoria e força.
é recusar-se a entregar seu presente ao peso do que não importa no longo prazo. Cada vez que você decide não alimentar a raiva por algo efêmero, você está escolhendo a leveza. Você está dizendo para o mundo: minha paz vale mais do que esse ruído. Lembre-se, se não importa para sua vida inteira, não merece roubar o seu instante. E nesse instante, aqui, agora, reside o poder da sua tranquilidade e plenitude. Prática número 4. Técnica da despersonalização. Quando alguém lança uma palavra dura, um julgamento, uma crítica, seu coração quer aceitar aquilo como um golpe direto. Mas há uma verdade profunda e libertadora que poucos enxergam. Essas palavras não são um espelho fiel da sua essência. Elas são, na verdade, reflexos distorcidos do que habita na mente e no coração de quem as pronunciou. Pense nas palavras como sombras projetadas numa parede. Elas mostram mais sobre o lugar escuro de onde vem do que sobre o ser iluminado que você é. Os estoicos sabiam que o que falamos revela o que carregamos dentro: medo, raiva, insegurança, e nem sempre isso tem relação com você. Ao despersonalizar a ofensa, você cria uma armadura invisível, uma proteção que impede que as flechas alheias penetrem sua alma. Você passa a ouvir as palavras, mas não a aceitá-las como sua identidade. E isso muda tudo. Porque o que te define não é o eco das vozes alheias, mas a paz que você mantém em silêncio. A cada crítica que você desarma com essa consciência, sua liberdade cresce. E a paz se torna sua companheira constante, mesmo em meio ao caos. Lembre-se sempre que a boca fala do que o coração está cheio, e nem sempre é do seu coração que ela fala. Não carregue nos ombros o peso das sombras alheias. Prática número 5. Técnica da substituição mental. No momento em que uma palavra cortante é lançada contra você, o instinto quer responder, quer ferir de volta, quer carregar o peso da ofensa como uma armadura. Mas e se, ao invés disso, você pudesse transformar essa energia? Os estoicos nos convidam a uma transformação profunda, trocar a reação impulsiva pela reflexão consciente. Quando a ofensa chegar, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Isso merece minha atenção ou posso simplesmente ignorar? Essa pergunta age como uma ponte, conduzindo sua mente do caos emocional para a clareza racional. Você não se torna indiferente ao mundo, mas escolhe como se posicionar diante dele. Ao substituir a emoção pelo raciocínio, você deixa de ser vítima da provocação e se torna senhor do seu próprio estado. A ofensa perde seu peso porque você a transforma em algo valioso, uma lição para crescer ou um silêncio para preservar sua paz. E essa escolha, entre aprendizado e silêncio, é onde reside a verdadeira liberdade. Lembre-se, transforme a ofensa em lição ou em silêncio. Você não é o eco do ataque. Você é a resposta consciente que escolhe dar. O mundo é vasto, imprevisível e muitas vezes cruel. Ele não vai esperar que você esteja pronto, que você tenha construído defesas, que tenha aprendido a se proteger. As pessoas ao seu redor, com suas falhas, suas pressões, suas limitações, não vão se moldar para respeitar seus limites, não vão parar para pensar no que você sente, no que você precisa. E é aí que reside a grande verdade que o estoicismo nos revela. A mudança que você espera não vem do mundo, mas de dentro de você. Compreende o que eu digo? Você pode erguer uma fortaleza interna, uma muralha invisível e intransponível, onde só entra aquilo que você permitir. Só você tem esse poder. Uma fortaleza que não se abala com os ventos contrários, que permanece firme mesmo diante das tempestades. Esse é o caminho do estoico. Não ser escravo das circunstâncias, nem refém das emoções alheias, mas ser livre do poder que o mundo acha que tem sobre você.
E essa liberdade não é apenas ausência de dor ou conflito, mas a conquista de uma paz profunda, inabalável, porque o que pode te ferir não é o mundo exterior, mas aquilo que você permite ferir dentro de si. Reflita sobre isso. Nada pode te ferir, se nada dentro de você permitir ser ferido. Esse é o convite para um novo olhar, uma nova postura, uma nova vida, a vida do estoico inatingível. E se esta mensagem te tocou, te fortaleceu de alguma forma, mostre que ela valeu a pena. Deixe seu like, cada curtida é um passo essencial para espalhar essa mensagem, porque é dessa forma que a plataforma do YouTube entende que este vídeo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas que, assim como você, buscam forças para superar as próprias batalhas, encontrar serenidade em meio ao caos e reencontrar o poder que nasce de dentro. Sua contribuição é o combustível para que essa transformação alcance ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua maneira de pensar e agir diante do mundo. Aqui, estamos construindo uma comunidade de pessoas inatingíveis que escolheram ser guardiões da própria mente e da própria paz. Porque um mundo com mais pessoas assim é um mundo com menos veneno, dor e muito mais força para viver livre. Então, faça parte dessa mudança. A decisão está em suas mãos e ela começa agora. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.